suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de quarta-feira, hoje 15 de maio. Hoje comemora-se o Dia da Assistência Social, o Dia Internacional da Família, Dia do Gerente Bancário, Dia da Estrada de Rodagem, Dia também da Fraternidade Brasileira, Dia da Criação da Biblioteca Nacional, que, por sinal, todos nós ainda lamentamos o incêndio que destruiu praticamente a Biblioteca Nacional. Mas hoje, além disso, nós também devemos agradecer a Deus pelo dom da vida, não é? Você já parou para agradecer porque você amanheceu com vida? Já parou para agradecer porque você dormiu à noite, teve sua camazinha, o seu agasalho? Quantos que não tem lar, não tem um teto, não tem um abrigo? Quantos que não tem o que comer e você está ingerindo agora o pão nosso de cada dia? Quantos que não tem uma família, você tem um lar? Quantos que não têm saúde, estão nos hospitais em estado terminal, nas UTIs, e você está aí com saúde, pronto para trabalhar? Quantos que não enxergam? Quantos que não podem andar, estão tetraplégico ou paraplégico numa cadeira de roda? Quantos que não têm liberdade de expressão religiosa? E nós temos neste país. Por isso nós devemos ser gratos a Deus. Você já parou para agradecer por tudo isso? Porque você está vivo, está com vida? Jesus curou 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer. Sabe por que isso está registrado nos evangelhos? Para mostrar que nós somos muito esquecidos de reconhecermos, de sermos agradecidos, de haver sentimento de gratidão a Deus por tudo que Ele representa para nós. Não é simplesmente pelo que Ele faz, mas pelo que Ele representa para nós. Por isso, nesta oportunidade, eu gostaria de convidá-lo para que a gente orasse. Pai, obrigado por esta manhã, quando nós, mais uma vez, abrimos os ouvidos da alma e o nosso coração para recebermos a Tua inspirada palavra. Que Tu se digne de abençoar a cada telespectador, colocando em seus corações o sentimento de gratidão, de ações de graças. Que haja, Senhor, em cada vida, em cada coração, um sentimento de generosidade por tudo que o Senhor representa para nós. Abençoe a cada telespectador, abençoe também cada mantenedor que tem ajudado a manter este programa no ar, para que nós continuemos levando esta mensagem àqueles que ainda não Te conhecem. Ó Pai, abençoe a cada família agora, cada coração, e continues a falar ao nosso coração através de toda esta programação. É o que eu Te oro e Te peço agradecido mais uma vez nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Vou ler e a amada igreja acompanha a leitura. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, conduzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite, a qual Tu nos concede, ó Pai, esse privilégio de podermos falar da Tua palavra, Senhor, trazer a ministração aos nossos corações, daquilo que Tu já falaste, Senhor, aos nossos. Traz, Senhor, para a Tua igreja, Senhor, essa reflexão
a qual Paulo sentiu aqui com os irmãos de Corinto. Que nós possamos sentir e refletir pela Tua palavra, Senhor, do que Tu queres falar esta noite a cada um de nós. Ser com cada um, Senhor, que aqui está, cada família aqui representada, que possa colocar em suas mentes, seus corações, o desejo de Te servir cada vez melhor. Pois nós Te oramos, nós Te agradecemos por tudo, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Os amados, podem sentar. Queridos, nesta noite eu trago para a nossa reflexão justamente um tema, no qual eu trago, que tenho tirado desse texto, justamente carta conhecida e lida por todos. A carta conhecida e lida por todos. Paulo, ele traz essa reflexão justamente com o sentimento que ele vivenciou com os seus irmãos em Corinto. Porque quando Paulo chega a falar para eles que não precisava de carta de recomendação para eles, ou deles ser recomendado, Paulo estava justamente trazendo essa reflexão, dizendo que muitos que ali podiam chegar, ou que poderiam estar presentes, esses sim deveriam ser referendados ou recomendados, porque muitas vezes não tinha a experiência a qual de vivência daquilo que falava, ou daquilo que professava. Paulo, ele tinha essa confiança, porque ele sabia a quem pregava, ele sabia a quem servia, e ele sabia a quem estava ministrando. Pessoas sedentas, ouvintes da sua palavra, que estavam querendo entender o que Paulo estava querendo trazer para eles, ou querendo saber por que Paulo chamava eles de carta escrita, porque eles eram a referência de Paulo. Então Paulo traz para os irmãos de Corinto justamente esse sentimento. Os seus atos eram manifestados justamente na vida desses homens. Esses homens manifestavam aquilo que Paulo ministrava, aquilo que Paulo pregava, aquilo que Paulo falava. Quantas vezes nós escutamos pessoas, ouvimos pessoas que falam daquilo que não vive, professam aquilo que muitas vezes não estão cumprindo, mas quando cai algum ato, quando cai alguma prática, aí sim são revelados. Aí sim, esses são muitas vezes mostrados quem realmente são, não pelo que falam, mas pelo que praticam. E a prática muitas vezes leva a isso. O ensinamento que Paulo estava querendo mostrar aqui é aquele mesmo ensinamento que nós fazemos com os nossos filhos. Os nossos filhos aprendem com a prática vivenciada, aquilo que os filhos veem em nós, eles praticam. Aquilo que os filhos veem em cada um dos nossos pais, eles vão colocar isso adiante. Então Paulo trazia essa reflexão para eles: eu sei a quem eu estou ensinando, sei o que estou ensinando e sei para que eu estou ensinando. Então por isso que Paulo traz justamente essa reflexão. Vocês são cartas escritas e lidas por todos. Realmente o que vocês vivenciam, o que vocês fazem, o que vocês falam, o que vocês comungam, o que vocês praticam, é vivenciado por todos? Ou será que vocês muitas vezes fazem aquilo que o mundo faz, praticam o que o mundo pratica e querem ser diferenciados ou achados como pessoas diferentes daqueles que não praticam, daqueles que não fazem coisas que não é para fazer? Então Paulo, ele podia muito bem, trazer de outra forma para eles o ensino, mas ele traz pela sua prática, pela sua experiência. Paulo era um homem influente, era um homem instruído, era cumpridor de lei, era zeloso, ele era um homem leal, ele era um homem que cumpria as leis, sabia todas as normas, sabia as regras, tudo isso ele fazia. E é justamente esse homem que Deus o alcança e traz para servir no seu reino, para mostrar de como Paulo servia, como Paulo era praticante das leis e normas lá fora. Ele podia ser também praticante das normas cristãs e mostrar que era possível ser um servidor do reino de Deus, praticando as boas obras, fazendo as coisas
corretas, sem precisar usar de algumas maquiagens. O que muitas vezes nós vemos, pessoas que para fazer as coisas corretas tem que fazer, olha, eu tenho que ter algo em troca. Você vai me dar tanto, mas eu só vou repassar tanto. As pessoas maqueiam, as pessoas fraudam, as pessoas furtam, tiram daquilo que está no concreto e torna aquilo que eles querem colocar o seu bem-prazer, da forma que eles querem. Então Paulo, ele foi este homem que Deus atraiu, traz para o seu reino, faz de Paulo uma nova história, faz de Paulo justamente um pregador, faz de Paulo um apóstolo, e agora um apóstolo não só para os gentios, mas para a sua igreja e para todos aqueles que pelas suas cartas são alcançados. Assim como o exemplo aqui da igreja de Corinto. Paulo, ele acredita tudo isto, a ação não dele próprio, mas a ação do Espírito Santo de Deus. Veja o versículo 1, o que é que ele diz aqui. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-lo de vocês? Paulo estava querendo dizer aqui que ele não precisava dessa carta. Eu acho que cada um aqui já passou por uma experiência de contratar alguém para a secretária da sua casa, do seu lar, e muitas vezes você pedir carta de recomendação, onde essa pessoa trabalhou, o que ela fez, e você pede essa carta de recomendação. Para quê? Para você dar um emprego a essa pessoa. Até um serviço de encanamento, um serviço de eletricidade, ou um serviço de esgoto que você vai fazer na sua casa, seja para colocar uma cerâmica, uma parede, né, um reboco, você pede recomendação dessa pessoa. E por que você pede recomendação? Porque você quer ter confiança, e quer dar confiança a essa pessoa. Você quer confiança dela e quer dar confiança, existe uma troca, ela vai trabalhar na sua casa. E como está difícil, amados, nós tanto darmos carta de recomendação, como também recomendar alguém. Ou pedir recomendação de alguém, que muitas vezes não vem a carta. Mas Paulo, ele não precisava da carta de recomendação. E nem que fosse recomendado, pois ele tinha nesses irmãos uma grande dádiva, um grande presente, que era a ação do Espírito Santo na vida deles, mostrando que a transformação que eles tinham passado foi por intermédio da ministração da vida de Paulo. A vida de Paulo fez com que ele enxergasse que Deus, ele é capaz de fazer muito mais. Porque assim como transforma a vida de Paulo, pode transformar a vida de qualquer um, porque Paulo era um perseguidor da igreja. Era um perseguidor. Então, se o Espírito Santo alcança aquela vida e transforma, o Espírito Santo podia fazer na vida de qualquer um. Quantas experiências nós temos tido com pessoas que eram alcoólatra, que eram prostituto, que você olhava assim, essa pessoa não vai dar para nada, mas um dia foram alcançadas. Alcançadas pelo quê? Pela palavra ministrada, a palavra lida, talvez por um testemunho, talvez por um folheto, algo essa pessoa recebeu em seu coração. E elas foram transformadas. E Paulo olha para essa igreja, olha para esses irmãos, e ele diz, não preciso de carta de recomendação, nem que fosse recomendado. Ele olha nesses irmãos essa grandiosa dádiva de Deus. E para esses irmãos, Paulo dizia, vocês são a nossa carta escrita em nosso coração. Vocês são essa carta escrita no meu coração. Aquilo que eu falei valeu a pena, aquilo que eu ministrei valeu a pena. Porque você foi alcançado, você foi transformado. Você está mostrando para os outros que você realmente está vivendo uma nova vida, uma nova forma de viver. Nós escutamos nessa manhã, né, a dor, né, que a missionária Francinete disse que sentia no coração, de ver pessoas que dizem que são transformadas, dizem que alcançaram esse Cristo, mas estão debaixo daquela
tenda de ovos de Páscoa, escolhendo qual que vai levar para o seu filho. Vivendo justamente aquilo que o mundo está vivendo. Acompanhando aquilo que a tradição tem sido feita, ano a ano. E essa pessoa não muda. Realmente é de chorar, é de você ficar, né, de uma forma assim que, como é que pode? Eu falei tanto, eu disse tanto, falei do amor de Deus. Disse que Ele podia transformar, que Ele é maior, que o Cristo vai preencher esse vazio. Ele é tudo. Ele morreu na cruz, derramou seu sangue na cruz do Calvário. Esse sangue que verteu na cruz foi por mim e por você, pelos meus e os seus pecados. E quantas vezes, olhando para essa situação, e as pessoas fazendo esse tipo essa prática, quando elas fazem isso, elas estão negando tudo aquilo que Cristo fez. Vão dar crédito à tradição e esquece a crucificação, a ressurreição de Cristo na cruz. Morreu, Ele ressuscitou. Então a ressurreição de Cristo, para nós, é tudo. Paulo mostrava esse Cristo para a igreja. E Paulo se alegrava, porque ele via justamente essa irmã, essa transformação. Quando nós mostramos caminho para os nossos filhos e ele vai por outro caminho, nós entristecemos também, ficamos tristes. Porque eu ensino tanto e porque ele só vai por esse caminho, ele vai ter a cabeça ali, vai bater com a cabeça e não vai chegar a lugar nenhum. Paulo, ele olha para esses irmãos e diz que vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Quem pode ler a sua carta? Quem pode ler a minha carta? Quem pode ler a nossa carta como igreja do Deus vivo, do Deus poderoso? Como proceder para ser uma carta viva, conhecida e lida por todos? Queridos, nós sabemos que uma carta, ela tem os seus elementos, mas eu fui procurar aqui no Aurélio o que é carta, para sermos bem mais precisos naquilo que nós queremos nessa noite trazer como meditação e reflexão para os nossos corações. Carta é uma mensagem manuscrita ou impressa a uma pessoa ou a uma organização para comunicar-lhe algo. A exemplo, nós temos aí as cartas, né, de referência que nós fazemos. Pede uma carta de referência, manda para fulano. Pede um ofício, fulano recomenda fulano para tal canto. Então ela é justamente uma carta escrita ou impressa de recomendação para uma empresa ou para alguém. Mas na legislação brasileira diz também que a carta é um objeto de correspondência, sob a forma de comunicação escrita, de natureza administrativa, social, comercial ou qualquer outra que contenha informação de interesse específico. Mas para que haja uma carta, nós temos 4 elementos. Ela tem que ter o emissor dessa carta, a mensagem dessa carta, o canal por onde essa carta vai ser transitada e o receptor dessa carta. E Paulo tinha tudo isso na igreja de Coríntio. E o que é que ele quer trazer para nós nessa noite? O que queremos trazer para a igreja nessa noite? Para você que escuta, para você que está nos ouvindo, o que quer o Senhor trazer para o seu coração? É que o receptor o emissor da sua carta, ele tem que ser uma pessoa confiável. É aquele que escreve, é aquele que produz, é aquele que traz ao seu coração uma mensagem confiável. Quem está escrevendo a carta ao seu coração? Quem você está deixando escrever a sua história? Então Deus, Ele é esse emissor. É esse que emite aqui, é essa carta que nós temos. Quantas cartas nós temos aqui? Livros e cartas que estão nesse compêndio que é a Bíblia Sagrada. Tudo isto são mensagens que o próprio Deus escreveu para nós lermos, para nós refletirmos e para entender o que o Senhor quer de cada um de nós. É essa pergunta que eu tenho que fazer ao Senhor: o que o Senhor quer de mim? A mensagem
O texto que aqui está escrito foi escrito pelo Espírito Santo de Deus. Deus inspirou homens para escrever a sua palavra, para ela ficar escrita, registrada, e depois vir a ser lida e fazer vida no meu e no seu coração. O canal é um meio como essa mensagem é levada. Jesus levava de voz audível, pregava nas cidades, pregava nos barcos, em alto mar, e era ouvida a sua mensagem. Nós hoje temos tantos tipos de canais, internet, redes sociais, televisão, rádio, computadores, tablets, celulares. Quantos canais nós temos para transmitir a mensagem? E como é que nós estamos usando esses canais? Muitas vezes usamos para tantas as coisas, muitas coisas, menos para levar a mensagem a um destinatário. E quem é o nosso emissor? Quem é o receptor? Quem é o nosso receptor? Quem vai receber a nossa mensagem? Recebe a nossa mensagem aqueles que estão com os ouvidos atentos para ouvir. Veja como Paulo foi alcançado. Paulo, ele vê uma grande luz e cai. Mas ao mesmo tempo ele escuta uma grande voz também. Por que me persegues? E Paulo pergunta, quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo viu e ouviu. Nós muitas vezes não estamos nem vendo e nem ouvindo a voz do Senhor. Fala-se de manhã, de tarde, de noite, escuta todos os tipos de programas, todos os tipos de mensagens, mas não tem parado para ouvir a voz de Deus. Nós devemos parar para ouvir a sua voz. E quando é que nós ouvimos a sua voz? Quando nós lemos a carta e compreendemos essa carta. A carta a ser lida somos eu e você, amado. A carta a ser lida são pessoas que estão no mundo, que olha para você e pode dizer que realmente houve uma transformação, e que você pode falar do amor de Deus, você pode falar do amor de Cristo, e essas pessoas vão realmente entender que a carta que foi escrita, ela pode ser lida, ela pode transformar, ela pode trazer uma nova forma de viver. A nossa carta está sendo lida por todos. Eu, quando estava lendo essa mensagem, amados, eu também parei. Quantas coisas eu tenho deixado de mostrar o verdadeiro evangelho. Muitas vezes nós pedimos paciência, nós pedimos paz, nós pedimos sabedoria, e outra hora nós estamos em meio aos vendavais, nós estamos em meio a tempestades e achamos que Deus não está nos ouvindo. Eu pedi paz, eu pedi paciência, eu pedi sabedoria, e só vem coisa, só vem luta, só vem dificuldade. Mas justamente, você vai treinar tudo isso nas oportunidades que surgem. As lutas que vêm sobre a sua vida, sobre a minha vida, as tempestades que se levantam, elas vêm como oportunidade para que você tenha sabedoria de saber de como sair dela. Recorrer a quem nesta hora? Buscar a quem nesta hora? Proste-se aos pés do Senhor, busque sabedoria dele. Veja como você foi alcançado, de quem você leu, de quem você buscou a leitura. Foi na verdadeira fonte, na palavra de Deus? Foi nas pessoas que foram transformadas? Queridos, eu tenho meu irmão, Valfrido, eu tenho como uma grande experiência na minha vida. Foi numa época que eu estava no quartel, eu podia muito bem viver a vida que eu vivia lá. O quartel era bom demais, né? Você está lá, só tem homem que faz o que quer, pensa o que quer, 24 horas dentro do quartel pensando besteira, pior do que preso, né?
Quando está preso quer fugir, quando está fora quer entrar, quer voltar. Mas no quartel lá você ficava pensando nessas besteiras todas lá. O que é que eu vou fazer? Mas um dia meu irmão Valfrido foi alcançado por esse evangelho. Nós tínhamos totalmente uma vida diferente. Vivíamos nessa tradição que o mundo vive hoje. E achávamos que estavam corretos. Achávamos que Cristo era aquilo. Estava representado nessas coisas que o mundo vive durante essa semana. Que é só essa semana. Depois apaga tudo. E Valfrido ele foi alcançado de uma certa forma que ele chegou em casa assim e disse, olha, hoje eu sou crente. Eu digo, pronto. Né? O pai disse, ele agora endoidou, né? Vou botar ele para fora de casa. Então o pai olhava assim para ele, minha mãe, porque nós éramos totalmente de uma religião diferente. E como é que pode? Mas Valfrido teve sabedoria de escrever essa carta, de mostrar para nós que Cristo o transformou e que ele ia conseguir transformar a gente. Mas para transformar ele não usou de palavra nenhuma, nem usou de força. Não trouxe nenhum de nós aqui para a igreja à força. Nenhum de nós entramos aqui à força. Mas ele usou a estratégia de fazer um culto familiar. Mas não fez assim, tão rápido não. Primeiro botou uns versículos lá, né? Era na porta do quarto, era na geladeira, era no fogão, era na parede. E tudo para onde a gente olhava era um versículo. E lia aquele versículo, e para que esse versículo? E aquele versículo foi ficando no coração de cada um de nós. E nós fomos lendo essa carta. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Examinais as Escrituras, porque vós cuidastes nela a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade vos libertará. E todos esses versículos foram ficando na nossa mente, e fomos lendo isso cada dia. Não só nas paredes, não só nas portas, mas também na vida dele, que realmente vimos essa transformação. E fomos impactados e alcançados pelo poder da palavra, sem força, sem violência. E depois ele começa a fazer um estudo bíblico dentro de casa. E aquele estudo começava às 7 horas, eu saía do quartel, era de 6 horas, mas eu ficava mais um tempinho, que é para não demorar mais um pouco, né, para chegar um pouco mais tarde em casa. Para que chegar cedo, né? E ainda entrava pela porta da cozinha. Quando olhava assim para a sala que estava lá, o pastor dando o estudo, entrava no quarto, fechava, só saía quando o estudo terminava. Mas a vontade e a sede de ouvir aquilo ali ficava na porta, querendo escutar. Eu disse, não, tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente. Queridos, o Espírito Santo, ele trouxe meu pai, trouxe a minha mãe, trouxe a mim, trouxe a Verônica, trouxe o José, e foi trazendo cada um, Sandoval, e a família toda foi alcançada. Por qual carta você está escrevendo? Você está sendo lido? Qual é a carta que sua família está lendo? Queridos, segundo ponto, como proceder para ser uma carta viva, conhecida e lida por todos? Segundo, quando nós deixamos que o Espírito Santo seja o escritor dessa carta. O versículo 3, ele é bem claro quando diz aqui: vocês manifestaram que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Eu quero agradecer a sua compreensão e esperarmos nos reencontrarmos amanhã, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.